Você já sabe que os continentes estiveram juntos no passado, certo? Essa junção perfeita do Brasil com a África ou a Austrália entendo perfeitamente aqui. Um homem chamado Abraham Ortelius também percebeu isso. Há 427 anos, ele fez uma publicação sugerindo que os continentes eram unidos. Mesmo utilizando mapas imperfeitos da época, ficava evidente que havia um bom encaixe entre os continentes. A ideia só ressurgiu em 1913, quando Alfred Wegener escreveu A Origem dos Continentes e Oceanos. Além da semelhança encontrada no encaixe das placas, Alfred também verificou semelhanças entre fósseis na África e no Brasil. Ele afirmava que os continentes eram unidos numa única massa de terra que ele mesmo denominou de Pangeia, ou do grego Terra Única. Depois de mais de meio século de pesquisas e análises, por volta de 1970, a ciência desenvolveu a teoria da tectônica de placas. Segundo a teoria, a Terra é revestida por uma camada de rochas chamada de litosfera. Ela possui uma espessura que varia de região para região, sendo mais finas nas zonas oceânicas e espessas nos continentes. Abaixo da litosfera ficam rochas derretidas do manto terrestre. O mais interessante da litosfera é que ela é composta por várias peças chamadas de placas litosféricas, ou placas tectônicas. Como ficam sobre o magma, as placas tectônicas flutuam como se estivessem à deriva. Soltas, vagando por cima das rochas derretidas, as placas acabam se juntando de tempos em tempos, dando origem aos chamados supercontinentes. O último deles foi a Pangeia. Nesse tempo, os dinossauros apareceram para dominar nosso planeta. Mas como era o mundo antes da Pangeia? A Pangeia foi só o último supercontinente, diversos outros já existiram antes dela. Há muitos anos atrás, a formação da Terra era chamada de Gondwana. América do Sul, África, Antártida e Austrália ficavam unidas abaixo da linha do Equador. Uma curiosidade interessante dessa formação é que o Mar de Tétis dividia a Gondwana de um outro continente menor chamado Laurásia. Nesse período, os primeiros animais vertebrados começaram a surgir. O supercontinente anterior a Gondwana era a Rodínia, formada há 1 bilhão de anos. Tudo estava misturado. A Amazônia ficava aqui. Acredita-se que a Terra passou por um grande resfriamento nesse período, ficando conhecida como Terra Bola de Neve. Não existiam plantas ou animais, mas as bactérias haviam aumentado a concentração de oxigênio de 0 para aproximadamente 2% na atmosfera. Antes da Rodínia, o continente era o Colúmbia, gerado há 1,7 bilhões de anos. Báltica era parte do continente europeu e Rússia. A Amazônia ficava nesse canto. Antes do Colúmbia existiram 3 supercontinentes chamados de primitivos. O mais recente, há 2,6 bilhões de anos, foi nomeado Sclavia. Suas formas são muito difíceis de prever e também de relacionar com o que temos atualmente. A Terra era um mundo alienígena que teria sido mortal a maior parte da vida complexa que temos hoje. As bactérias reinavam por aqui. Elas estavam lentamente mudando o mundo através da fotossíntese. Antes da formação do supercontinente Colúmbia, existiu o Supéria, formado há 2,7 bilhões de anos. O Sol ainda estava na sua juventude, ele tinha 2/3 do brilho e da temperatura atual. Isso criou uma era de um longo crepúsculo na Terra. E chegamos finalmente ao primeiro supercontinente da história, chamado de Valbara. Ele foi formado há 2,9 bilhões de anos. Nesse período, as primeiras nuvens começaram a aparecer e tinham uma composição bem diferente da que conhecemos hoje. As primeiras chuvas do nosso planeta foram formadas pela mistura de vários elementos químicos, e como as nuvens eram muito carregadas, a Terra era frequentemente tomada por gigantescas tempestades. Assim foi o passado, mas repare bem, hoje os continentes estão todos separados, se movendo e prontos para se reunirem. No futuro, as placas vão se reagrupar dando uma nova forma ao nosso planeta. Existem 4 grandes teorias sobre como acontecerá a junção dos continentes atuais. E aí, curioso? Assiste esse outro vídeo aqui. Nele eu dou mais detalhes sobre o próximo supercontinente que está se formando.